E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Guilherme Alf, esse é o podcast O Investidor de Relacionamento by Experiência. Está no ar a segunda temporada, vem com a gente. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Você que está ouvindo pela primeira vez ou está assistindo pela primeira vez, eu quero lhe contar que esse podcast já está na sua segunda temporada. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. Então você tem 17 episódios, 17 bate-papos muito legais da primeira temporada que você pode voltar aqui no Spotify ou no YouTube ou na plataforma que você está escutando e pode escutar, assistir os outros episódios, certo? No episódio de hoje eu estou recebendo aqui o Anderson Bruno, gerente sênior da LG. Tudo bem, cara? Tudo excelente, cara. Muito obrigado por essa elegância aqui no nosso estúdio. Isso, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Que maravilha, cara. Muito legal te receber aqui, porque esse é um podcast que eu estava falando que a gente já está na segunda temporada e, cara, a gente tem recebido pessoas de diferentes áreas para falar de rede de relacionamento, cara. Isso é muito legal, assim. Eu tenho acompanhado, eu já ouvi todos, assim, bem legal as dicas que vocês bom, deixam cara. aqui. Que bom, então te ter aqui uma marca mundial como a LG, o teu conhecimento em vendas, tudo que a gente vai conversar do mercado corporativo é legal demais. Você aí que ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal da Experiência, aqui no YouTube, no Spotify, segue lá nas redes sociais @Experiência e também se cadastra lá no site experiência.com.br para receber uma série de conteúdos muito legais no blog e no seu e-mail. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional, então, quem é o Anderson Bruno? Cara, engraçado você falando tudo isso, me vem a minha memória revive porque eu tinha tudo para dar errado na vida. Eu venho de uma família extremamente humilde, eu sou nordestino, eu nasci na favela e... Da onde você é no Nordeste? Eu sou de Salvador. Salvador. Adoro. Bahia ou Vitória? Cara, eu não sou muito fã do futebol, eu prefiro não emitir opinião para não gerar desconforto com os familiares. Com os familiares. E lá a rivalidade, é forte. Mas assim, eu venho de uma família extremamente humilde, eu nasci num bairro paupérrimo chamado Capelém de São Caetano. Acho que a única pessoa que saiu da Capelém de São Caetano foi Xande do Harmonia. Pô, então, acho que eu e Xande somos os dois únicos. São da mesma altura, gente alta, né? Vocês estão ouvindo a gente e não sabem, mas o Anderson é bem alto. Então, eu saí da Capelém de São Caetano, comecei a minha vida muito cedo a trabalhar, porque eu precisava trabalhar. Então, assim, eu sempre precisei me virar e uma das coisas que eu comecei a fazer na minha vida foi a primeira ação com vendas. Eu vendia cordinha de mel, você sabe essas cordinhas de mel? Sim, se acaso tu morde assim a pontinha. Eu comecei a minha vida vendendo cordinha de mel. Tá? E assim, isso para mim é uma inspiração muito grande e me mantém extremamente forte no dia a dia, porque o caminho que eu trilhei, nem eu mesmo acreditava que eu poderia chegar assim, mas eu sempre fui muito consistente na minha caminhada. Isso fez com que mudasse todo a minha perspectiva de vida. Mas enfim, saí da Capelinha do São Caetano, estudei sempre em escolas públicas, como eu te falei, tinha tudo para dar errado. Sim. Mas eu sempre fui muito dedicado, sempre soube onde eu queria chegar. E tudo que eu fiz na minha vida foi vender. Então, eu sempre brinco, eu sou hoje formado, sou engenheiro formado, mas a única engenharia que eu faço na minha vida é engenharia social. Tá? Então, eu nunca pus meu diploma no meu dia a dia e a única coisa que eu sei fazer hoje é vender. Tá? Então, passei por algumas outras multinacionais na minha caminhada comercial. Essa é a minha segunda estada na LG. Eu já estou nessa segunda estada há 10 anos já. E em isso, construí toda a minha caminhada sempre com vendas, sempre buscando olhar pela ótica de quem faz contato comigo, qual a necessidade deles. E isso é dessa forma que eu construí a minha carreira. Como é que você foi parar na LG? Então, eu fui parar na LG pelo seguinte motivo. Quando eu me formei em engenharia, a LG necessitava de um suporte ou de um engenheiro no Nordeste para fazer um controle de pós-venda. Então, eu entrei como pós-venda no primeiro momento. E aí eu dava suporte à rede autorizada, esses postos autorizados, assistências técnicas, para poder ver se eles estavam prestando um bom serviço para a marca. Quase como uma auditoria? Isso, eu fazia uma auditoria das redes autorizadas. Perfeito. Só que eu tinha um contato estreito com o departamento comercial. Em um dado momento, o gerente nacional de vendas olhou para mim e falou assim,
cara, eu acho que você não está no lugar certo. E aí me fez um convite para atuar na área comercial, nesse primeiro momento ainda como representante de vendas. E aí eu fui trabalhar como representante de vendas da LG. Tá? Então eu desenvolvi toda essa parte de ar-condicionado, que é a área que eu atuo dentro da empresa. E aí eu recebi um outro convite logo na sequência, 5 anos depois, para a Philips. Para vender iluminação. Eu não sei se vocês recordam desse momento, mas lembra que chegou a lâmpada de LED no Brasil? Lâmpada de LED, sim. Então, a Philips me convidou para eu ser um dos pioneiros a introduzir lâmpada de LED no mercado nacional. Então eu mudei para a Philips, aceitei esse desafio porque era uma coisa extremamente nova. Eu não sabia a diferença de uma lâmpada para uma vela. Sim. Enfim, eu sabia que ligava e acendia, enfim. Iluminava e estava tudo certo. Iluminava, estava tudo certo. E aí eu fui construir essa carreira na Philips no segmento de iluminação. Então, como eu não sabia, como eu não conhecia, tive que estudar tudo novamente, tive que desenvolver relacionamento com todos esses nossos clientes que não tinham naquele momento. Eu tive que desenvolver um conceito de como levar a informação para o cliente final, porque eles não sabiam nem o que era aquela nova tecnologia, e, enfim. Passei 4 anos na Philips, foi quando a LG me chamou de volta e eu retornei à LG. O bom filho a casa torna. Estou aqui até hoje. Cara, me diz uma coisa, eu fiquei curioso, assim, aonde a engenharia como opção de formação com vendas, onde casou essa história? Por que engenharia e continuar na venda? Como é que você fez isso? Então, em paralelo ao período que eu trabalhei na LG, eu fiz uma coisa porque eu gostava de fazer. Eu dei aula, tá? Então, eu fiz escola técnica profissional, o meu 2º grau é profissionalizante. E aí, um dado momento, eu comecei a repassar o que eu aprendia na escola. Eu não sei se acontece em São Paulo, muito comum, mas eu fui ser monitor da própria escola que eu estudava para ser bolsista. Sim. Então, eu fui ser bolsista como monitor, então eu comecei a dar treinamento. Em paralelo a essa atividade de vendas, eu sempre dei treinamento. Então, eu cheguei a ser professor nas horas vagas no Senai, no Senac, dei aulas nesse ínterim relacionada à engenharia. Tá? Eu sou engenheiro eletricista com especialização em telecomunicações. Então, quando chegou o Wi-Fi no Brasil também, eu comecei a dar treinamento de como você implementar uma rede Wi-Fi. Você teve que se reinventar, se adaptar e aprender se relacionar várias com vezes, muitas coisas. Várias vezes. Na carreira. Várias vezes. E nunca deu errado? Algumas vezes falha, mas a gente tem que entender que você não está no caminho certo e corrigir, porque a nossa vida não é uma linha reta. Você tem várias curvas pela frente. Cara, vendas é um negócio muito interessante. Eu acho que assim, tem muita gente que é apaixonado por vendas e eu vejo quando você fala de venda, de comercial, dá pra ver que você fala com gosto, assim. Eu sou da área de comunicação e muita gente da minha área, inclusive eu, vou levantar a mão primeiro aqui num determinado momento da minha vida, tem quase que uma implicância com vendas, assim, porque às vezes vendas parece uma coisa ruim. E aí tem gente que é muito apaixonado. Mas hoje, eu tinha esse pensamento quando eu era mais estudante, lá atrás, assim. Hoje, pra mim, venda é relacionamento. Você concorda? 100%. Assim, o relacionamento ele precisa de fato ser construído para gerar uma confiança. Mas para que isso ocorra, você na função de vendedor, você tem que ouvir bem o que o seu cliente precisa, para que você consiga entregar para ele uma solução. E você tem que ser sincero ao ponto de falar, olha, eu não consigo te atender para que você não gere um problema para o seu cliente. E se você não gera esse problema, você gerou relacionamento, você gerou confiança e você vai ter uma longevidade. Eu tenho um caso, eu vou contar esse caso, só não vou falar o nome, tá? Mas é bem interessante, porque quando eu estava na Philips, a Philips tinha um cliente, na verdade a Philips não tinha. No Nordeste tinha uma empresa que era extremamente forte no consumo de iluminação. E a Philips não tinha nenhuma relação com essa empresa, né, nesse dado momento, né? Enfim, eu tentei diversas vezes pelas vias normais tentar abordar essa empresa para poder conseguir me aproximar, mas eu nunca tive êxito. Então eu tive que usar uma segunda estratégia, que foi relacionamento. Mas como me envolver com um cara que não me recebe? Então, nesse momento eu comecei a entender o que o cara fazia, enfim, eu descobri que ele fazia tênis em uma academia próximo aonde eu morava. Ele jogava tênis todos os dias e tal. Eu não jogava nada. Mas,
o que foi que eu fiz? Eu me matriculei nessa academia de tênis, num horário totalmente oposto ao que ele fazia, primeiro para pegar as noções básicas. Para minimamente saber. Minimamente saber. A partir do momento que eu comecei a ter uma noção, eu falei, agora eu vou no mesmo horário que ele vai. Então eu comecei a ir no mesmo horário que ele vai, e a gente se trombava e tal, mas ele não me dava nenhuma liberdade, nem ousadia, só me cumprimentava o máximo. Até um certo dia que o parceiro dele de jogo não veio. No que não veio, ele chegou, me viu, falou, e aí, vamos bater uma bolinha? Eu falei, pra mim é uma honra, eu só não sei se eu consigo jogar contigo. Não, ele falou, não, vamos só suar aqui e tal. Eu falei, então beleza, vamos jogar. Então eu joguei uma partidinha com ele e tal, e aí nesse momento já começou um relacionamento. Já quebra um pouco. Já quebrou, e aí passados uns dias ele me chamou e disse, pô, e aí, vamos bater uma bolinha de novo e tal. E aí com isso eu fui construindo uma relação de confiança com esse cliente, tá? E um certo momento ele falou, pô, você é da Philips, né? Eu falei, sou da Philips. Cara, a gente não tem relação com a Philips e tal. Pô, mas passa lá no escritório que eu quero bater um papo contigo. Genial. Então, e aí nesse momento abriu a porta... Tu lembra quanto tempo durou isso? Ah, demorou entre 6 meses a 8 meses. Não é nada construído da noite pro dia. Relacionamento demora para fazer. Mas enfim, eu saí da Philips, esse continuou sendo um dos maiores clientes que a Philips tinha até... Hoje eu não sei, tem muito tempo que eu estou fora, mas até quando eu saí era o maior cliente da empresa. Mas enfim, era uma porta fechada, que a gente, não, pelos caminhos normais, era inacessível. Sim. Se não fosse através do relacionamento, a gente não conseguiria acessar. Eu sempre falo assim que eu sei que muitas vezes o comercial, ele também não te permite o tempo que você gostaria de algumas coisas. Nem todo mercado vai te permitir ter 6 meses para você construir e tal, não sei o quê. Mas, de uma maneira mais romantizada, como eu digo, é muito melhor você construir um relacionamento e aí você vender, porque você já tem um relacionamento. Verdade. Às vezes você tem que fazer, como eu falo, trocar a turbina do avião com ele voando. E aí, bora, tem que bater meta, tem que fazer girar. Mas quando a gente tem tempo de investir nisso, Assim, o vendedor tem várias formas de você abordar um cliente, né? Você pode abordá-lo pela emoção também. Sim. Você quer ver um exemplo prático? São vendedores de loja de sapato, né? Você chega na loja de sapato, o vendedor nunca traz o que você pediu a ele. Ele sempre traz de 10 a 20 pares, porque emocionalmente você fica constrangido em não dizer para ele, pô, eu não quero comprar nenhum sapato. Sim. Sim. Tá? Mas é uma estratégia de venda. Sim. Tá? Ele não tem tempo de se relacionar contigo. Sim, porque é muito rápido. É muito rápido, mas emocionalmente ele consegue te atacar. Mas, para você construir uma relação comercial duradoura, não tem outro caminho que não seja através do relacionamento. Qual que é esse limite, assim, aonde que você acha que o vendedor vira o chato? Eu acho que o vendedor vira chato a partir do momento que ele não entende a necessidade real do cliente. Tá? E se você não entende a necessidade real do cliente, você vai querer vender simplesmente por vender. Sim. E você só faz goela abaixo. Você só vai fazer essa única ação ou essa única venda relacionada a esse cliente. Então, assim, a partir desse momento você se torna chato. Então, o cliente não precisa comprar aquilo, você está forçando ele a comprar isso, então você se torna chato. Tem um projeto que foi onde eu conheci você e tal, e que eu sou encantado, porque ele é muito diferente, que é o Esquadrão do Clima LG. Conta pra galera aqui do podcast sobre... Porque esse projeto, ele é relacionamento puro, assim. Então, Esquadrão do Clima LG, só para quem não conhece o que é isso, né? Depois fica a dica, quem quiser pesquisar aí um pouco, é um projeto bem bacana. Eu posso fazer um jabá do meu preferido, Jobney. Tem Tem que seguir o Jobney, cara, ele é muito bom, cara. Ele é fantástico. O Esquadrão do Clima LG foi uma necessidade de reinvenção. Como você falou, a gente precisa se reinventar sempre. Sim. Tá? Num mercado que a gente estava com uma dificuldade muito grande de inserção de uma tecnologia extremamente nova e cara, como você virar o mercado ao seu favor? Que era o mercado de ar-condicionado, né? O mercado de ar-condicionado. Naquele momento, eu tive que identificar quem eram os pilares do mercado, ou seja, quem eram as pessoas que precisavam entender que a minha solução era legal. E essas pessoas eram nada mais do que os instaladores de ar-condicionado. Então, eu fui começar a entender e pesquisei bastante e percebi que
tinham alguns instaladores de ar-condicionado que estavam preocupando-se com a qualidade da instalação no mercado, estavam divulgando algum contexto na rede social para tentar ajudar os outros milhares de instaladores espalhados no Brasil. Mas esses caras não eram da LG. Não, esses caras eram do mercado, Do mercado. instaladores normais. O cara tem a empresa dele lá. Exatamente. Foi então que eu acessei o primeiro deles, tá? E chamei o cara, falei, cara, olha, eu gostaria de melhorar a qualidade do profissional de ar-condicionado do Brasil e eu queria fazer conteúdos com bastante relevância para esse mercado. E esse cara falou, pô, bacana, eu tenho interesse porque, cara, eu quero ajudar o mercado. Então foi o Luiz Fernando Gaivota. Então, Ele que é do Sul, não? Não, ele é daqui de São daqui? Paulo. Então a gente começou a fazer vídeo, publicar e tal. E aí, nesse meio tempo, surgiu um outro projeto em paralelo que nós chamamos de Expedição do Clima. Então eu comecei a rodar o Brasil inteiro, tá? Levando conhecimento nos principais estados brasileiros. E era assim, era conhecimento mesmo. Eu queria ajudar ao instalador, a ter um pouco de conhecimento técnico sobre o que ele vendia. Sim. Só que o Luiz estava do meu lado, porque ele estava divulgando isso em rede social. Só que aí o que acontece? Quando o Luiz começa a aparecer, começou a outras pessoas aparecerem, tá, com vontade de querer entrar nesse projeto. Eu falei, calma que o negócio está tomando uma outra proporção. Então foi quando eu reuni, assim, 10 instaladores regionalmente falando no Brasil, que tinham o interesse de mudar o mercado, tá? Uns com um pouco mais de relevância, outros com menos. E a gente fez o seguinte, agora vamos melhorar mais ainda a qualidade técnica que você já tem e depois vamos repassar isso tudo para o mercado. E a gente construiu uma família chamada Esquadrão do Clima. E a gente, qual que é a nossa proposta? Qual que é a nossa mensagem? É cada vez mais profissionalizar e melhorar o mercado. Então, o contexto disso tudo começou com relacionamento, mas tinha um propósito bem claro, ajudar milhares de outros que não tinha como ter acesso às grandes capitais para fazer um curso. E a rede social, ela estreitava essa distância. Tá? E a gente fez isso. E hoje o Esquadrão do Clima é um objeto... Quanto tempo já tem o Esquadrão? Tem 4 anos, vai para o 4º ano. 4 anos. E hoje virou um objeto assim, pô, hoje milhares de instaladores no Brasil querem fazer parte do Esquadrão, querem ser membros do Esquadrão. Só que assim, eu não tenho como abraçar o Brasil inteiro. Sim. E, enfim, a gente... e eles acabam virando multiplicadores da Eu vou te falar, marca, mais do que isso. Hoje eles são família. Hoje Sim. eles frequentam... Eu tive, para quem está ouvindo o podcast, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra e assim, o que o Anderson está falando assim, é muito real. Assim. Eles são muito próximos, eles é muito legal. Eles convivem... É um senso de comunidade real, né, cara? Exatamente. Essa é a palavra. E esse senso de comunidade é algo que, não vou dizer todas assim, mas grande maioria das empresas badaladas e faladas, inovadoras, startups e unicórnios, tá todo mundo buscando. Pô, e aí vê uma gigante como a LG fazendo isso num mercado de ar-condicionado, juntando... Cara, é muito legal. É muito legal. Foi um projeto bacana, não só esse, como a Expedição do Clima, que foi, de fato... E aí os dois continuam... Os dois continuam em paralelo. Tá? O Expedição seria mais aberto? Então, a Expedição foi uma ideia que eu tive na própria Philips também. A gente tinha que fazer uma divulgação de lâmpadas de LED quando eu estava por lá. E a gente, como é que fazia isso? Pô, a gente idealizou uma van, onde a gente ia em vários lugares, home centers, enfim, com todas as lâmpadas de LED instaladas e funcionando, para as pessoas verem o que era, como que reduzia essa energia no consumo e tal. Então, a ideia da van ficou na minha cabeça. E eu falei assim, cara, eu vou montar uma van, só que dessa vez agora não, com ar-condicionado. E aí a gente fez isso. A gente rodou com essa van o Brasil inteiro, levando a informação. E o que é legal disso tudo? O conceito de você querer transmitir uma informação com o propósito de você profissionalizar os seus parceiros, vamos dizer assim, que são os nossos parceiros, os instaladores, foi o segredo do sucesso. Sim. Eu não queria, naquele momento... A concepção do projeto não foi apenas vender marca, foi tentar ajudar o cara que estava buscando um pouco mais de conteúdo. Vender marca era uma consequência. Vender a marca foi uma consequência. Sim. E daí foi onde a gente teve o sucesso que é um sucesso até hoje, assim, é um negócio que para um mercado extremamente restrito, você fazer eventos com mais de 1.000 pessoas num evento só, é um negócio que, assim,
nunca visto na história do ar-condicionado aqui no É, Brasil. e assim, cara, eu acho que essa estratégia de relacionamento, porque isso, pra mim, o Esquadrão ele é uma plataforma de relacionamento, né? Que faz isso através do conteúdo, mas pra mim é muito claro uma plataforma de relacionamento. Eu sou muito encantado com ela quando você tá falando de um nicho tão nicho, né? Tão muito estreito, Muito né? estreito, né? Que torna isso ainda mais difícil. A gente tá falando muito de evento, de conteúdo, quais são as tuas outras estratégias de relacionamento? Então, a minha maior estratégia de relacionamento é sempre ser verdadeiro. Com quem eu me relaciono? Muito bom. Eu sempre falo para todo time que trabalha comigo, a verdade tem que ser dita a todo e qualquer momento, nem que ela seja ruim. Sim. Tá? Se você constrói a sua reputação baseada numa verdade, tá? Eu acho que você mantém uma relação extremamente duradoura, porque gera confiança. Tá? E isso é a minha premissa básica. Sempre ser verdadeiro sempre, tá? Sempre com quem você se relaciona, com o cliente, com o seu parceiro. Então, assim, mesmo que essa verdade seja doída, eu acho que você tem que agir sempre com ela, sempre com a verdade. Você faz negócios, aí essa é uma pergunta que não é tanto hoje no seu cargo da LG, tá? Mas era um pouco mais ampla, assim. Você faz negócio de graça, o que você acha de fazer coisas de graça? Eu não vejo problema em fazer nada de graça, desde que você esteja ajudando ou colaborando com alguma coisa ou com algum tipo de propósito. Tá? Se você tem um propósito que você vai buscar isso lá na frente, ou que você tem um propósito de estar ajudando alguém, ou que você tem, enfim, se você tem um propósito, o valor é a menor parcela de importância para que você consiga fazer alguma atividade, alguma ação, enfim. É o que eu sempre digo, né? Dinheiro é uma das formas de se remunerar, né? Uma das formas de se remunerar. E é ótimo, adoro dinheiro, né? Quem não gosta? Mas ele é só uma das formas. Qual é o teu maior propósito? Deixar um legado. Então eu quero um dia parar de trabalhar e eu quero que as pessoas lembrem. Pô, aquele cara, ele construiu alguma coisa bacana na área que ele trabalhou, na área que ele atuou. Então, para mim, meu propósito é deixar um legado. Sim. Eu não tenho um propósito macro de chegar em determinada escala ou cadeia ou posição, não é. Meu propósito é deixar um legado, é construir uma imagem, uma reputação e deixar como ensinamento para quem vai chegar. Cara, você tocou num ponto que é fundamental, que eu falo muito, que é reputação, né? Essa é uma palavra que atualmente, e eu gosto sempre de frisar quando eu falo atualmente, porque esse podcast a gente está gravando dia 11 de março, né? 11 de março de 2020, a gente não sabe quando que as pessoas vão estar ouvindo ele, mas assim, reputação é algo muito importante no dia de hoje, porque a gente está cada vez mais exposto, né, cara? Muito exposto Sempre. com a internet e tal. Então, pô, ver alguém de venda preocupado com reputação é muito legal, assim. Muito legal mesmo. A reputação é o pilar que vai te manter em pé durante a sua trajetória de vida, né? Eu sempre aprendi isso com os meus pais, que muito mais importante do que o dinheiro que você carrega é a palavra que você emite. Então, se você sempre age com a sua verdade, se você constrói a sua reputação, você constrói a sua imagem e as pessoas vão te enxergar pela reputação. Sim. Tá? E é como você falou, acho que às vezes é muito mais valioso do que o próprio dinheiro. Você conecta clientes ou públicos, assim, sei lá, pega um instalador que conecta com outro, com uma outra marca, você faz esse match de relacionamento? O Esquadrão é uma conexão de diversos instaladores de diversas regiões do Brasil. Daí surgem ramificações que fogem do teu controle, né? Isso. Mas assim, eu acho que você ter os seus clientes se relacionando também é importante. Sim. Tá? Então, até para troca de informação, para que eles se ajudem também. Às vezes não é muito simples, Sim. Porém às vezes é bem necessário. Quando as coisas deram errado, e a gente falou um pouquinho disso lá no começo, eu queria falar um pouco mais disso, porque em vendas, eu acho que venda lida muito com frustração. Sempre. Porque você, me corrija se eu estiver errado, mas uma das coisas que eu aprendi em vendas é que assim, se você quer vender 10, você tem que oferecer para muita gente, não é só para 10, porque ninguém vai ter 100% de... Então você tem um alto número, normalmente, de nãos. Como lida com isso?
É complicado. Geralmente você precisa pulverizar um pouco ou não concentrar todos os seus esforços em um único cesto, tá? Para que você não sofra um problema, uma situação extremamente desconfortável quando você está vendendo. Então, assim, se você diversifica ou se você começa a olhar em vários ângulos ou várias óticas, é necessário você ter que ir para essa linha em vendas. Tá? Para não ter frustração em vendas é difícil. Se você não vender. Se você não quer ter Trabalha frustração, com outra coisa. vai trabalhar com qualquer outra coisa e esquece vendas. Sim. Então, assim, eu acho que faz parte do dia a dia de quem trabalha com vendas, é você receber sims e nãos, momentos alegres, momentos de baixa, enfim. Esse é o dia a dia de um vendedor. E aí acho que um vendedor ele tem que ter uma leitura do cenário muito importante, né? Porque assim, tu tem que saber a hora de desistir para não passar do ponto de ser chato, mas também você tem que saber a hora de ser resiliente e ser insistente, né? E esse aí sim você entrou num ponto que eu acho que talvez seja para mim, na minha concepção, um dos meus maiores pontos fortes, que é ser resiliente, é saber toda vez procurar o melhor caminho, a melhor alternativa, porque às vezes você tem que estar com um determinado tipo de abordagem ou um determinado tipo de conversa, mas aquilo não é o apropriado para aquele momento e você precisa mudar o contexto totalmente. Enfim, você precisa sempre estar preparado para conseguir uma melhor alternativa, né? É o que eu sempre falo, o vendedor ele precisa ser igual ao Waze. Ele sempre tem que buscar a melhor rota para chegar no destino. Tá? Se o destino dele, se a meta dele é vender, qual que é a melhor rota? Às vezes você tem vários caminhos que você pode ir, você tem que ver qual que é melhor. Sim, qual que é melhor e nunca esquecendo, por óbvio, dos conflitos éticos que a gente tem no meio disso, né? Isso para mim é tão intrínseco que eu até, como é que eu posso te falar? Para mim, a ética é uma coisa tão presente que para mim eu já concebo... Ela é automática. É automática. Eu não entro no campo de discussão, porque é uma coisa para mim intolerável. Sim. Muita gente, como eu te falei no começo aqui, a gente no podcast que eu estou conversando com desde assessor de imprensa, outros palestrantes, jogador de futebol, algumas pessoas do corporativo. Quando a gente vê, tá aqui o Anderson, da LG, o gerente sênior da LG, que trabalhou na Philips e tal, uma carreira, né, que a gente vê que é sólida e tal, multinacional. Quem é empreendedor, e eu sei que muito empreendedor ouve a gente aqui, olha para a empresa grande e pensa, uma barbada. O Anderson está na LG, aí ele tem uma multinacional gigante, ele tem verba e tal. Essa não é a real, né? Não é a real. Seguramente não é a real. Essa não é a real. E assim, eu até brinquei hoje com o pessoal, eu falo assim, olha, trabalhar na LG, você pode sair daqui e fazer qualquer coisa na vida, porque o caminho é sempre, nada é muito fácil, as coisas mudam com muita rapidez, enfim. Uma multinacional não quer dizer nada, tá? Eu acho que em qualquer lugar, para que você tenha êxito, você precisa planejar bem. Tá? E como você falou, você precisa pensar um pouco sempre fora da caixa. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum ou crescer fazendo a mesma coisa sempre. Tá? Então você tem que estar sempre se reinventando, tem que estar sempre construindo novas ações ou novas ideias. E assim, o dinheiro ele só aparece mediante uma boa defesa. Sim. Tá? Se você defende bem um projeto, se você acredita bem num projeto, se você confia que aquilo vai ter um êxito, que vai ter um retorno sobre o investimento, e você defende em qualquer lugar, não é numa multinacional, claro, você vai ter a possibilidade de receber esse investimento. Assim como se aquilo der resultado, você vai ter mais. Você vai ter mais e você vai ganhando credibilidade. É uma bola de neve, você vai crescendo, e aí é dessa forma que você não é... Eu acho que para um pequeno empreendedor, para um executivo, ele tem as mesmas dificuldades, só que talvez em escalas ou proporções diferentes, ou óticas, mas assim, é sempre a mesma coisa. Tem que saber cada vez mais olhar, entender qual é a real necessidade para que você consiga fazer o melhor tipo de investimento de tempo dentro do seu negócio. A gente estava falando sobre ser multinacional, né? Então você tem contato com de certa forma, com o mundo todo, né? Eu imagino que com alguns mercados mais, menos e tal.
Como faz para se relacionar para quem vocês respondem? Como que é esse, no teu caso, o teu mapa de relacionamento dentro da corporação? Então, hoje a nossa estrutura, a Brasil, mas eu me relaciono diretamente com 2 diretores, um coreano e um brasileiro, tá? Esse coreano é o nosso enlace, é o nosso link com, de fato, o headquarter que é na Coreia. Mas abaixo, dentro da nossa estrutura, a gente tem um vice-presidente da América Latina e ele sim, ele é brasileiro? Não, coreano. Ah, coreano. Ele é coreano e esse vice-presidente da América Latina, ele faz muito essa ação de linkar todo mundo da América Latina. O que é legal, isso é uma coisa que eu vou falar, não sei se o momento é oportuno, enfim, mas uma coisa que é bem legal, eu tive a oportunidade há 2 anos atrás, no início de 2018, de compartilhar alguns best practices que nós fizemos aqui no Brasil, na Coreia, com um grupo bem grande de outros representantes do mundo. Isso foi legal porque, inclusive, foi a ação da Expedição do Clima junto com o Esquadrão do Clima. Isso me resultou um prêmio que, assim, para mim foi um ápice da minha carreira, que foi o destaque de funcionário LG padrão do mundo do ano de 2017 parabéns, 2018. Cara, que animal. E eles queriam entender, cara, de onde que você tirou essa ideia? Traz isso aqui para compartilhar com todo mundo. Então, assim, isso fez com que a gente levasse um pouco do que a gente construiu no Brasil para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, a gente tem bastante contato com outras subsidiárias que querem entender o que a gente está fazendo. Inclusive, o modelo do Esquadrão do Clima, ele tem sido replicado em diversos outros países do mundo. Eles estão tentando... A nossa ideia é, inclusive, fazer futuramente um evento no qual a gente pudesse reunir influenciadores do mundo inteiro. Todo. O que você sente de diferença, assim, ou quais são as... Acho que nem dificuldades, né? Eu vou dar um exemplo, porque eu tenho um negócio na China, e aí desde 2016, né? A gente está em 2020, então são 5 anos lidando com o chinês e tal, e eu aprendi muito a respeitar as diferenças culturais. Perfeito. Quando a gente faz negócio com outros países, eu acho que tem isso, né? E eu imagino que vocês que acabam respondendo para a Coreia, já que a empresa é coreana, quais são eu acho que não é nem dificuldades, mas quais são as principais diferenças culturais de relacionamento que você enxerga assim com eles? O asiático em geral, todo o conceito dele é baseado em confiança. Sim. Tá? Ele precisa confiar em você. Muito. Para ele confiar em você, primeiro, você tem que cumprir com o que você fala. Perfeito. Em qualquer coisa que você faça, se você falou ou se você colocou a sua palavra em xeque, ele vai te dar toda a condição para que você execute aquilo. Sim. Mas em contrapartida, ele vai querer que você execute. Tá? Então, assim... Que é meio básico, né? Mas no Brasil... não quer dizer nada. Então, o asiático em geral, o coreano, ele trabalha muito assim, se você empregou a sua palavra, se você falou que aquilo vai gerar esse resultado, mas que você precisa desse investimento para conseguir isso, ok. No primeiro momento, você precisa mostrar isso para ele. Mostrou, ele comprou sua ideia? Ok. Daí ele vai investir em você, num dado momento ele vai chegar para você e vai perguntar, e aí, qual foi o resultado disso? Acertou uma vez, você já ganhou uma estrelinha com ele. Se você acerta mais uma, você ganha mais uma estrelinha. E esse princípio da estrelinha lá é o que conta para que ele consiga se relacionar com outras pessoas do mundo inteiro. Cara, muito legal. Eu tive a oportunidade de ir para a Coreia em 2017 e me surpreendeu muito a Coreia, assim, muito, assim, é um país que se desenvolveu demais, assim, muito rápido. Eu fiquei muito curioso, assim, sou bem fã. Cara, o papo tá tão bom, mas estamos chegando no limite, né? Chegando no limite do nosso tempo. Eu sempre falo que papo bom é quando a gente perde a noção do tempo. Por isso que eu perguntei aqui agora há pouco quanto tempo a gente estava. Antes da gente ir embora, eu sempre deixo as 3 dicas que não vão mudar a vida de ninguém. Por que elas não vão mudar a vida de ninguém? Porque não vai nós aqui num podcast de 30 minutos querer mudar a vida de alguém. Mas são dicas que podem ajudar a provocar alguém ou entregar algum tipo de conteúdo. Então eu vou dar 2 e te convido a dar uma. Primeiro eu quero deixar eu sempre trago um livro, uma série. Hoje eu vou trazer um podcast. Um podcast muito legal da Renata Lopretti, que é uma jornalista. Ele se chama O Assunto. Ele é um podcast diário, super legal, de assuntos que estão acontecendo agora. É muito legal, tem no Spotify, e acho que tem no Globo.com também, então se chama O Assunto, da Renata Lopretti. Segundo gatilho, esse sim é um pensamento, é uma provocação, aproveite a era fácil que a gente está vivendo. O que é a era fácil que a gente está vivendo, gente?
tá muito mais fácil se comunicar, tá muito mais fácil fazer negócio. Não sei se você concorda comigo, mas há 30 anos atrás, abrir uma empresa era assim um negócio... Extremamente complexo. Putz, de outro mundo, assim. Hoje em dia tá muito... A gente tem muito mais acesso às coisas. E muito mais acesso, tem muito mais concorrência, muito mais ideia, blá, blá, blá. Mas aproveitem essa facilidade. A gente precisa... tem um palestrante que deu experiência, um speaker, que é o Gustavo Schifino, que fala, o Guga, que já está convidadíssimo para vir aqui, só a gente vai fechar a agenda, o Guga com certeza vai vir. Ele fala muito sobre a tecnologia, o quanto a tecnologia tem ajudado pro bem o mundo. A gente tem uma expectativa de vida maior, a gente tem mais felicidade, alguns dizem o contrário, mas eu tô com ele nessa. Então, a minha segunda dica é aproveite a era fácil que estamos vivendo. Terceira dica, Anderson. Então, a minha dica vai ser relacionada a vendas. Vendas Ótimo. atrelada a relacionamento. Tá? Se você hoje gostaria ou quer crescer na área de vendas ou como um bom vendedor, escute um pouco mais a necessidade do seu cliente. Tente entender a real necessidade dele, porque uma venda por impulso pode gerar um cliente insatisfeito. Tá? Você pode ter a oportunidade de nunca mais acessar aquele cliente. Então, assim, escute, entenda o cliente, tá? E, de fato, se você conseguir solucionar o problema dele, siga em frente. Se não, parte para outra e vai buscar um outro cliente para que você consiga resolver o problema dele. Tá? Essa é a minha dica do dia para quem quer se relacionar e quem quer vender. Muito bom. Cara, obrigado, valeu, muito obrigado por dedicar o teu tempo para vir aqui compartilhar. Para mim que é uma satisfação estar aqui com vocês, cara. Vocês aqui da experiência, para mim é um prazer, sempre. Compartilhar a tua experiência, a tua história, é muito legal. Ainda mais, caso você esteja só ouvindo, vá no YouTube e assista esta elegância aqui. Esta elegância de quem tá vendendo muito. Aqui, cara, tuas redes sociais pra galera que quiser saber mais de venda, eu sei que o teu LinkedIn, tu posta algumas coisas legais lá. Eu posto alguma coisa assim no LinkedIn, é anderson.bruno77, Instagram. E no LinkedIn, Anderson Bruno, pode pesquisar Anderson Bruno da LG. Tem bastante coisa, eu tenho de fato postado alguns conteúdos relacionados ao que tem acontecido no mercado e enfim, está aberto lá, é aberto ao público. Legal. É só chegar que a gente está lá para compartilhar, trocar ideia, mandar mensagem. Estou à disposição. Muito bom. Sigam também lá, @Insperiência, se cadastrem no site da Insperiência. Sexta que vem a gente está de volta com mais um episódio do Investidor de Relacionamento by Insperiência, segunda temporada.